Oi, gente! O artigo que eu trouxe hoje fala sobre o perfil de transcriptoma de galáxias fasciculares e de seu endosimbionte simbiodínio, revela vias de tolerância à eutrofização crônica e mutualismo metabólico entre parceiros. Esse artigo foi publicado na Scientific Reports, está abaixo a capa dele, e ele foi publicado no ano de 2017. O Galáxia fasciculares é um coral construtor de Recife, e é esse coral aqui que está nas imagens, para vocês conseguirem ver como é que ele é. E ele é amplamente distribuído nos oceanos Índico e Pacífico. Então tem uma imagem aqui abaixo também mostrando a distribuição dessa espécie de coral. Então toda essa parte verde escura aqui é onde ele se encontra. Então dá para ver que é uma distribuição bem ampla. Pega aí 2 oceanos, né, a costa de vários países, do Oriente Médio, da África, da Ásia. A Grande Barreira de Corais, ele também está presente, né? O coral, ele é considerado um organismo holobionte. Então ele precisa de toda uma microbiota associada para conseguir se estabelecer. Entre ela aí os seus simbiontes, que é quem a gente conhece mais como zooxantelas, que são responsáveis pela maior parte da nutrição dos corais. E eles fazem fotossíntese. Então, se o ambiente não está propício para a fotossíntese, acaba atrapalhando toda a nutrição dos corais e, dependendo da gravidade, o coral pode branquear ou pode até morrer. E aí, no artigo, eles trazem um caso sobre eutrofização, que é uma das condições ambientais que atrapalha diretamente a produção primária, né? Então, tem um efeito importante aí sobre os corais, e como os corais são a base dos recifes, acaba tendo todo um efeito sobre toda a comunidade recifal. E aí no artigo eles trazem um caso na China, numa região costeira da China, que tem uma grande eutrofização causada pelo depósito de rejeitos industriais, então uma poluição industrial. Eles queriam comparar o efeito sobre os corais daquela região com os mesmos corais, como é um coral que tem uma ampla distribuição, eles utilizaram esse por isso. Eles queriam comparar com o mesmo coral em outras regiões que não estivessem eutrofizadas para ver os efeitos dessa poluição sobre os corais. E como que eles resolveram fazer isso? Através da análise de transcriptoma de colônias saudáveis e de seus simbiontes de 2 recifes com características distintas, um recife não contaminado, né, um recife que não está eutrofizado, e um recife eutrofizado. Aí aqui na imagem ao lado, vocês conseguem ver a região que eu falei. Essa aqui é a costa da China. E a região a qual eles falam é esse golfo aqui, esse trecho aqui, ó, que é uma região muito eutrofizada, que tem muito depósito de rejeito industrial. E aí eles comparam, aqui está de forma mais ampliada aqui, ó, é essa região aqui, que é a região contaminada. Então eles comparam essa região com a região do outro lado. Por quê? São regiões semelhantes, né, que estão próximas, estão na mesma latitude, têm as mesmas condições ambientais e têm a mesma espécie de coral, mas eles conseguem comparar um ambiente eutrofizado com um ambiente não eutrofizado. E aí eles fizeram a coleta de 2 colônias em 3 pontos de cada recife. Então tá mostrado aqui no mapinha, ó, esse aqui tá um pouquinho mais difícil de visualizar, mas tem 3 bolinhas aqui e aqui também. Então essas bolinhas marcam os pontos, que eles denominaram aí, tá em inglês, né, mas seria leste 1, leste 2, leste 3 e oeste 1, oeste 2, oeste 3. Então gerou no final 12 bibliotecas de DNA complementar. Eles também fizeram a coleta de água nas mesmas regiões. Então, na região próxima dos corais, eles fizeram a coleta de água para poder analisar essa água como que ela estava. E eles fizeram a extração do RNA das amostras, a PCR, o sequenciamento, a comparação com o banco de dados e a predição de expressão gênica. O primeiro resultado que eles mostraram foi em relação à análise da água. Então, basicamente, eles só confirmaram que a parte que estava eutrofizada era eutrofizada mesmo e a outra não. Basicamente foi isso. Eles viram concentrações significativas diferentes na alcalinidade total, nitrogênio inorgânico dissolvido, nitrato, fosfato, material particulado em suspensão, clorofila. Então, como esperado, aí as altas concentrações de nitrogênio inorgânico dissolvido, fosfato e clorofila caracterizaram um ambiente eutrofizado. Eles também fizeram análise dos componentes principais da expressão gênica.
E aí, o resultado foi que as amostras eram distintamente separadas por localização geográfica. Então, esse primeiro gráfico gerado aqui, que mostra que cada amostra ficou certinho aqui. Essas primeiras amostras aqui são da região leste e essas aqui da região oeste. Então, acabou dando para ver que em cada região teve uma expressão gênica diferente, provavelmente provocada pelo ambiente, pelas condições ambientais. E aí os dados de expressão de genes de corais revelaram que a expressão de 236 genes, ou seja, cerca de 1% do genoma todo, que é bastante coisa se você levar em consideração o genoma, né, diferia significativamente entre os dois conjuntos de amostras em condições, uma condição saudável versus uma condição eutrofizada. E aí esse gráfico aqui abaixo mostra exatamente isso. Ele coloca um gradiente de expressão gênica. Então aqui, essas cores aqui dá para ver que são um gradiente. Então vai de um rosa claro até um vermelho escuro e de um verde claro até um verde escuro. O que quer dizer? Quanto mais vermelho, mais alto são os níveis de expressão gênica, e quanto mais verde, mais baixo é esse nível. Se tiver branco, é porque não teve expressão daquele gene ali. E aí a gente consegue ver isso por região. Então aqui em cima está a região leste, né? O ponto leste 1, leste 2, leste 3, e o lado de cá, oeste, a mesma coisa, os pontos. Então já visualmente dá para ver uma diferença, que o lado oeste tem mais expressões mais altas de alguns genes, ó, que está bem vermelho, enquanto do outro lado está mais para verde, né? Então são mais baixas desses mesmos genes. E que genes seriam esses? Eles analisam quais genes são esses, e são genes relacionados a estresse. Então, fatores de transcrição, genes relacionados à expressão, alguma coisa relacionada com imunidade, com sinalização celular, com apoptose, o regulador de ciclo celular. Então, no geral, a estresse oxidativo, então são genes relacionados ao estresse. Então, dá para ver que a região oeste, os corais, tudo isso que eu estou falando é em relação aos corais, né? Então, dá para ver que na região oeste, os corais, eles expressaram mais genes relacionados a algum estresse por conta, provavelmente, da eutrofização. Já esse outro gráfico aqui, ele mostra a mesma coisa, né, um gradiente de expressão gênica, só que está relacionado com os simbiontes. E aí a gente vê o inverso aqui, né, você vê que o lado leste tem mais cor vermelha, só que quando for analisar esses genes, uma pequena fração, tipo, alguns só desses genes eram relacionados com o estresse ou com uma resposta ambiental. Era diferente do caso dos corais. Apesar de você ver uma expressão muito alta de genes, eram outros genes. Então, se for levar em consideração só a parte como uma resposta ambiental, como algo relacionado ao estresse, é diferente o resultado dos corais. Então, eles concluíram que, na verdade, a parte oeste também foi a que a expressão gênica dos simbiontes relacionados ao estresse foi maior também. A análise de transcriptomas feita nesse artigo também revelou a interdependência das vias metabólicas do coral com seus simbiontes. Então, uma coisa interessante que eles encontraram foi a complementaridade metabólica na biossíntese de vitaminas e cofatores. Então, no caso de o coral não conseguir produzir, o simbionte conseguia produzir. Outra coisa interessante, a via biosintética de ácidos graxos no coral é incompleta, e esses genes foram encontrados nos simbiontes. Então, eles que conseguem completar essa via do coral. Os corais têm vias completas para a biossíntese da maioria dos aminoácidos padrão, mas algumas delas eles não encontraram e também estava presente nos simbiontes, como é o caso da histidina, do triptofano, da tirosina e da fenilalanina. E essa parte da biossíntese de ácidos graxos que eu comentei, eles colocaram em um esquema, mas infelizmente ficou bem pequenininho, né? Não dá pra ver muito bem, mas no artigo tá assim também, então fica aí uma crítica ao artigo, eles tinham que ter colocado uma imagem maior, não foi de passar pra cá pra apresentação, já tava assim, muito difícil de ver mesmo, mas aí eles colocaram aí esse esquema mostrando quais genes que pertencem só ao coral, quais que são só do simbionte, quais que estão nos dois,
E os que estão ausentes nos dois também você consegue ver essa interação na biossíntese de aminoácidos, o que é bem interessante. Então, concluindo, a partir do transcriptoma dos organismos que foram coletados, foi possível ver que a expressão gênica, tanto dos corais quanto dos simbiontes, na região eutrofizada foi diferente da região não eutrofizada, e eram genes relacionados ao estresse. E, além disso, eles também conseguiram predizer a interação de vias metabólicas do simbionte com o coral nessa relação de eutrofização e de um ambiente não eutrofizado também.